multiplicação de um número real por uma matriz. Também está lá na sala de aula, tudo isso que eu estou passando para vocês. Só uma forma de revisar melhor falando. Então nada mais é do que um número real multiplicado por uma matriz. Um número real multiplicado por uma matriz. Dois exemplos aqui para a gente fazer. Mostrar que pode ser um número inteiro ou um número fracionário. Então, basicamente é eu pegar o número real e multiplicar por todos os elementos. Bem tranquilo, bem fácil. Ou seja, o primeiro elemento é o 2 aqui, só que é 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 3, cuidar da regra de sinal, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 3 vezes 0, qualquer número vezes 0, 0. Pronto, pessoal. Como era uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, resultou também numa matriz 3 linhas por 2 colunas. Agora, essa daqui eu vou fazer um pouquinho passo a passo para vocês entenderem. É um número real também, só que ela é por forma de fração, multiplicado por uma matriz. Ou seja, vou fazer passo a passo. Meio vezes o primeiro elemento, que é 4. Depois, meio vezes 3. Eu vou fazendo com todos. Meio. Depois, meio vezes 2. Meio vezes 8. Agora eu continuo. Multiplicação com um sendo uma raiz e o outro inteiro é a mesma coisa que onde tem inteiro e embaixo do denominador fosse o valor de 1, né? Então eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2 sobre 2. Porque 2 vezes 1 que não precisa aparecer. Continuando. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1 que não precisa aparecer, 2. E embaixo ali, 1 vezes 8, 8. 2 vezes 1 que não precisa aparecer, 1, 2. Agora eu posso fazer a simplificação das divisões. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, não tem exato. Então eu deixo 3 por 2, 3 meios. Ou então eu poderia botar 1,5, mas fica mais bonitinho, 3 meios. 3 sobre 2. E 8 dividido por 2, 4. Era uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, uma matriz 2 por 2. Resultou também numa matriz de ordem 2 por 2, então é isso daí. Então, pessoal, a gente viu a multiplicação de um número real, um número qualquer, por uma matriz. Agora é um pouquinho diferente. A multiplicação de matrizes é uma multiplicação de uma matriz vezes uma outra matriz. Ou seja, uma matriz de ordem m por n. Genericamente eu falo m por n, mas podia ser 2 por 2, 2 por 3, 4 por 6. Como eu só estou definindo nesse momento, eu falo que é uma matriz m por n. M linhas por n colunas. Multiplicando uma outra matriz, n por p, que vai resultar numa outra matriz. O que isso significa? Que para eu fazer uma multiplicação de matriz eu preciso seguir umas regrinhas. Não é qualquer matriz vezes outra matriz que eu consigo fazer. As regrinhas basicamente é o seguinte: o número de colunas da minha primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da minha segunda matriz. Ou seja, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Colunas da primeira, linhas da segunda. Esses dois números aqui tem que ser iguais. Sendo iguais, eu consigo fazer a multiplicação de matrizes. Este número que sobrou aqui, que é a quantidade de linhas da primeira, com esse daqui, que é a quantidade de colunas da segunda, vai ser a minha matriz resultante. A matriz resultante ela vai ter as linhas da primeira, a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Tá? Agora vamos para os exemplos. O primeiro exemplo
essa matriz aqui, uma matriz linha com 2 elementos, por uma matriz com 6 elementos. Primeira coisa, a gente vai ver a ordem de cada matriz. Essa primeira matriz ela tem uma linha por 2 colunas. Uma linha, 2 colunas, ou seja, uma matriz 1 por 2. Essa daqui tem 2 linhas por 3 colunas, ou seja, uma matriz de ordem 2 por 3. Vou olhar a coluna da primeira com as linhas da segunda, ou seja, os dois números do meio. Se eles forem iguais, eu consigo fazer a multiplicação. 2 e 2 são iguais, então eu consigo fazer a multiplicação. Os números que sobraram, 1 e 3. 1 por 3. Isso me diz que o meu resultado vai ser uma matriz de ordem 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas. Ou seja, basicamente, isso daqui vai ser o meu resultado. Agora precisamos saber quais são os elementos. Para fazer a multiplicação eu preciso pegar os elementos, primeiro multiplicar elemento por elemento e depois somar. Como assim? Vamos fazer com calma. Esse primeiro elemento aqui, concorda que ele está na primeira linha e na primeira coluna? Então eu tenho que pegar os elementos da primeira linha daqui com a primeira coluna daqui e fazer multiplicação elemento a elemento. Vamos fazendo. 1 vezes 0, primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes 0, mais, é sempre soma, mais o segundo elemento da linha com o segundo da coluna. Menos 3 vezes 4. Esse aqui é o meu primeiro elemento. Depois a gente vai calcular ele com certeza. Agora eu vou saber o segundo elemento. Talvez eu tenha que apagar e fazer um pouquinho mais para lá, só para dar um espaço não ficar muito amontoado. O segundo elemento, eu concordo que ele está na primeira linha e segunda coluna, então eu vou pegar a primeira linha, nesse exemplo é fácil porque só tem uma linha, né? Primeira linha, segunda coluna, ou seja, 1 vezes menos 1, mais, porque eu sempre vou somar o segundo elemento com o segundo elemento, menos 3 vezes 2. Vou apagar aqui para dar espaço. Ou seja, 1 vezes menos 1, mais, porque eu sempre vou somar, menos 3 vezes 2. Agora eu vou para o terceiro elemento. Lembrando que é uma matriz 1 por 3. O terceiro elemento está na primeira linha, terceira coluna. Então eu vou multiplicar os elementos da primeira linha com a terceira coluna. Primeira linha da primeira matriz, terceira coluna da segunda matriz. 1 vezes 5, mais, porque eu sempre somo a multiplicação, menos 3 vezes 3. Sempre coloco entre parênteses, porque tem um sinal de menos ali para não dar problema. Não me esqueci de fazer a troca de sinais ali, a multiplicação por sinais diferentes. Agora eu vou fazer as continhas. 1 vezes 0, 0. Não precisava aparecer, mas como eu estou fazendo passo a passo, vamos fazer aparecer. Mais 3 vezes 4, 12. Menos com mais, menos. Poderia deixar entre parênteses, mas é simplesmente mais com menos, deixar o menos direto. Economizar espaço. O outro, 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos. Mais 3 vezes 2, 6. Menos com mais, menos. Eu já tinha esse mais na frente aqui, então fica mais com menos de novo. Menos. Se caso for muito rápido, vocês me mandam no WhatsApp ali que depois eu consigo fazer um pouquinho mais passo a passo ainda. E o terceiro elemento, então, é 1 vezes 5, 5, mais menos 3 vezes 3, menos 9. Menos com mais, menos. Agora eu tenho os 3 elementos, só que ainda está de um jeito estranho. Vamos fazer essas somas e, na verdade, são todas subtrações. Vamos fazer todas essas subtrações. 0 menos 12, menos 12. Menos 1, menos 6, menos 7. 5 menos 9, cuidado com a regra de sinais na subtração. 5 menos 9, menos 4. Aqui está a minha matriz resultante, 1 por 3. Ou seja, os dois índices que estavam sobrando lá no início, né? Uma linha e 3 colunas. 1 por 3. É isso aí. Pessoal, eu tive que apagar aqui porque estava um pouco confuso o quadro, estava um pouco
apertado, então apaguei e só coloquei aqui para cima o exemplo 2. O exemplo 2, vamos ver se ele é possível fazer a multiplicação. Primeira matriz, ela é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas, ou seja, uma matriz quadrada, 2, né? 2 por 2. A outra matriz também, rapidamente, a gente consegue ver que é uma matriz 2 por 2. Ou seja, os números do meio, que é coluna e linha, são iguais, então eu consigo fazer a multiplicação. Primeira coisa que eu tenho que olhar é isso. Colunas e linhas iguais, consigo fazer a multiplicação. Os números que sobraram, linhas da primeira e colunas, é o meu resultado da multiplicação. Ou seja, eu sei que minha matriz resultante ela vai ser 2, que é o que sobrou daqui, por 2, que é o que sobrou da outra matriz. Ou seja, eu sei que tem um elemento aqui, um elemento aqui, um aqui e um aqui. Só que eu preciso fazer a regra da multiplicação. Multiplicar elementos e depois fazer a adição. Vamos fazer com calma. Para eu descobrir esse primeiro elemento aqui, esse primeiro elemento, o que ele está? Ele está na primeira linha, primeira coluna, certo? Então, primeira linha, primeira coluna. Eu vou pegar uma multiplicação que pega a primeira linha daqui com a primeira coluna daqui. Elemento por elemento. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, no caso, é 2. Multiplico com da primeira coluna aqui, vezes 1. Mais o outro elemento da primeira linha, vezes o outro elemento da primeira coluna, ou seja, 0 vezes menos 3. Já sei o primeiro elemento do meu resultado, é só depois eu fazer a continha. O outro elemento do meu resultado, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então eu vou pegar os elementos da primeira linha dessa matriz com os da segunda coluna dessa matriz. Sempre multiplicando elemento a elemento. Então, da primeira linha eu pego o 2 e multiplico o da primeiro elemento da segunda coluna da outra matriz. Então é 2 vezes 2, mais, é sempre soma, 0 vezes 4. Agora eu vou para esse elemento aqui. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha, primeira coluna. Então eu vou pegar segunda linha, primeira coluna. Segunda linha menos 1, vezes da primeira coluna. Sempre somo. Segunda linha, 3, vezes o outro da primeira coluna, menos 3. E agora, para eu saber esse daqui, ele está na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 2, mais, porque eu sempre somo, 3 vezes 4. Agora é só fazer as multiplicações e somas ali, né, pessoal? Então, é igual 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes 3, 0. 0 vezes menos 3, 0. O outro elemento, 2 vezes 2, 4, mais 0 vezes 4, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 3 vezes 3, 9. Mais com menos, menos. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 3 vezes 4, 12. Agora é só aplicar a soma. 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. Menos 1 menos 9, menos 10. Menos 2 mais 12, 10 positivo. Era uma matriz 2 por 2, vezes outra matriz 2 por 2, que resultou numa matriz 2 por 2. Certinho. Agora o último exemplo. Primeira coisa, eu preciso ver as ordens das matrizes e ver se é possível fazer a multiplicação. É uma matriz 2 por 3. 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. A outra matriz aqui é uma matriz linha. Uma linha por 1, 2, 3, 4 elementos. Então é uma matriz 1 por 4. Ou seja, aqui tem 3 colunas e aqui tem uma linha. Ou seja, não é possível fazer a multiplicação. É só colocar, não é possível fazer a multiplicação. Por quê? Porque não obedeceu a regrinha da multiplicação, que coluna da primeira matriz tem que ser igual à linha da segunda matriz.
3 colunas, uma linha na outra matriz. Não é possível.